Assunto importantíssimo e tem muita gente que passa por isso. Você já teve hipoglicemia? Quem aqui no estúdio já teve hipoglicemia pelo menos uma vez? Meninos, vocês já tiveram? Ninguém nunca teve hipoglicemia? Eu já tive várias vezes hipoglicemia. Deixa eu ver, Sidney já teve, cá? Não é hipoglicemia, não? O Sidney falou que tem. Depois, se você quiser contar, você... porque hipoglicemia é um negócio complicadíssimo. O mal-estar que dá é a sensação que você vai morrer, a sensação que você não sabe o que você vai fazer e você não consegue fazer mais nada. Por isso, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas com ela, endocrinologista, a doutora Paula Pires. Bem-vinda! Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Obrigada. Mais uma vez. Você sabe que a gente escolheu esse assunto? Que é o seguinte... A gente acha que só quem tem diabetes pode passar por uma hipoglicemia, quem está aí numa dieta muito restrita, mudando muitos hábitos ao mesmo tempo e muitas vezes tirando muitas coisas, vai ter hipoglicemia. E, na realidade, pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, né? E até quem come muito açúcar, o contrário. Quem ingere muito açúcar pode ter hipoglicemia também. Entendi. Deixa eu só pedir um favor. Vem cá, Trocinho. Um minutinho. Trocinho, pode vir. Vocês sabem, eu já contei pra vocês que meu microfone, ele é colado, né? Aí quando descola... Obrigada, Trocinho. Precisa colar de novo. Ó, já colei, tudo certo. Vamos lá. Doutora, vamos começar com um vídeo que a gente tem, então, para iniciar essa explicação. Mandem perguntas, porque a gente vai falar do quadro de hipoglicemia e da hipoglicemia reativa, né? Que é algo diferente, vocês vão entender já já. Primeiro, ilustra na tela, queria então que você explicasse pra gente. Vamos lá. Bom, então o organismo normal, a gente ingere o alimento e ele vai sendo digerido e quebrado em partículas. O carboidrato, por exemplo, no nosso intestino, ele é quebrado em glicose. Tá. E a glicose vai sendo liberada para todas as células do nosso organismo, sendo a principal fonte de energia. Tá legal. Agora, como que essa glicose do sangue, então a glicose, ela está representada por essas partículas em azul. Ela vem circulando pelo sangue. Como que ela entra na nossa célula, né? Como que ela serve de combustível para nossas células? Principalmente fígado, cérebro, músculos. Como que isso acontece? Então, isso depende da liberação de um hormônio que chama insulina, que é esse hormônio em amarelo produzido pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica atrás do intestino. Tá. Então, aqui no sangue vem liberando a insulina e a glicose. Tudo junto. Tudo junto. Ela chega na célula, aqui está a glicose, a insulina, ela se liga no receptor como uma chave fechadura e abre uma porta para a glicose entrar dentro da célula e fornecer energia. Que lindo, né? Lindo. E aí, o que acontece quando isso dá errado? Então imagina um caso que a gente tem um excesso de secreção de insulina. Muita glicose entra na célula e fica pouca glicose no sangue. Essa é a definição de hipoglicemia, é a queda de glicose no sangue. Uma das causas é o excesso de insulina. Então é o contrário, né? Quando você tem quando você ingere o açúcar em excesso, você fala assim, mas eu tô comendo muito açúcar, então eu não vou ter hipoglicemia. É exatamente o inverso. Às vezes o corpo ele tem uma liberação exagerada de insulina para tentar queimar todo esse açúcar, mas aí queima demais. Entendi. E aí o açúcar cai no sangue. E o que a pessoa faz? Ingere mais açúcar. E aí vai virando um ciclo vicioso e é uma das causas até da pessoa engordar. Agora sim. Primeira coisa, quais são os sintomas dessa hipoglicemia? Então, quem tem a hipoglicemia até com frequência, o que sente? Porque eu tive poucas vezes, mas as poucas vezes que eu tive, é uma sensação que é uma tontura, né? Você perde um pouco a noção, né? Tem pessoas que já têm os sintomas com uma glicemia média, por exemplo, 60, 70, a gente ainda não considera hipoglicemia. A gente considera hipoglicemia quando a gente faz a ponta de dedo e ela está abaixo de 50. Essa é a hipoglicemia real. Quando você vê no aparelho. No aparelho, abaixo de 50. A maioria das pessoas não chegam a fazer abaixo de 50, mas já podem ter sintomas antes, como confusão mental, tontura, dor de cabeça, fome, dá muita fome, tremores, palpitação, uma sensação de desmaio. Esses são os principais sintomas. Agora, se a pessoa não come muito açúcar, ela também pode ter hipoglicemia? Pode, mas é raro, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? A gente deposita a glicose no nosso fígado. Então, por exemplo, o jejum de 12, 24, até 48 horas
É raro a gente realmente fazer uma hipoglicemia real. Às vezes cai um pouco, você passa um pouco mal, mas se vai fazer a ponta de dedo ainda não tem uma hipoglicemia real, porque o nosso estoque no fígado, ele está liberando glicose o tempo todo. Agora, muito mais tempo que isso realmente pode acontecer. Então, aquela história de, comecei uma dieta, cortei tal coisa, enfim, tive hipoglicemia. Às não vezes é porque você está passando mal, você está sentindo uma dor de cabeça por conta da dieta, não é uma hipoglicemia, você acha que é hipoglicemia. Entendi. O diagnóstico só é dado com aquele aparelhinho que faz a ponta de dedo. Que normalmente quem tem diabetes precisa fazer, claro, esse controle. Agora, por que então quem tem diabetes tem aí... está sujeito a ter mais hipoglicemia, né? A maior causa de hipoglicemia é vista mesmo nos diabéticos e não é por conta da diabetes em si, é por conta das medicações. Então o paciente usa insulina, usa medicações que abaixam a glicemia e muitas vezes ele pula uma refeição ou faz um exercício físico em excesso e essa medicação fica em excesso. E aí ela reduz mais do que o necessário a glicemia. Entendi. Então não é pelo diabetes. Não é pelo diabetes. É pela medicação para controlar o diabetes que às vezes controla demais. Entendi. E a gente vai dar dicas, claro, para ninguém passar por isso. Vamos colocar uma imagem aqui. É uma foto que eu acho que você mandou, doutora, que tem uma explicação, né? Aqui a única coisa que eu quero falar, porque aqui eu já mostrei que o pâncreas, ele tem essa célula beta, que é a célula que secreta insulina. E essa célula que secreta insulina traz a glicose do sangue para dentro da célula. Certo. Agora, o glucagon, ele é o hormônio, quando a nossa glicose está muito baixa, a gente tem o hormônio glucagon, que é o oposto da insulina, que faz a glicose aumentar imediatamente. Então, qual é a outra causa de hipoglicemia? Problemas no glucagon. E temos também outros hormônios que são responsáveis por aumentar a glicose, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a adrenalina. Então, qualquer deficiência na secreção de glucagon, adrenalina, GH ou cortisol pode levar à hipoglicemia também. Então, esses que você está dizendo é na deficiência. Se tiver pouco glucagon, exatamente. Se tiver pouco cortisol, então olha como o cortisol a gente não quer que ele suba, mas se ele cair muito, também é perigoso. É muito perigoso. São os casos que a gente chama de insuficiência adrenal, são doenças graves. Olha, que interessante. E que mais? O GH também não pode cair tanto? O GH também não pode cair tanto e a adrenalina. Tá. Porque senão o paciente pode ter hipoglicemia. Hipoglicemia, Carol, não é uma doença. Hipoglicemia é um sintoma, é uma consequência de várias doenças. Então, assim, excesso de insulina, que pode acontecer no insulinoma, é um tumor do pâncreas. Às vezes o pâncreas, ele forma nódulos que produzem insulina em excesso. São nódulos benignos, mas são considerados tumores, que a gente chama de insulinoma. Tá. Essa é a causa mais grave de hipoglicemia. Tá. O paciente normalmente tem glicemias abaixo de 30, desmaia, chega até a ficar em coma. Passa muito mal. É uma causa muito rara. Tá, é o mais raro. É o mais raro. O mais comum é em diabéticos, como você citou. Por conta das medicações. Outras causas, quando o corpo está usando em excesso essa glicose. Por exemplo, gestação. Que você tem que ter energia para suas células e para as células do feto. Então, a grávida, ela tem mais hipoglicemia, principalmente em jejum, do que a mulher normal. Por isso que dão uns enjoos. Por isso que dão, às vezes, um mal-estar matinal, antes do almoço, você comer um café da manhã mais rico em carboidrato, no meio da manhã você já está passando um pouco mal. Sei, pode até ser aquele enjoozinho com uma tonturinha, com meio assim, aquela vontade, não quero comer nada, não posso enjoo ver nada. tem muito a ver também com beta-HCG, que é aquele hormônio da gravidez. Essa é a principal causa, mas a hipoglicemia pode dar um mal-estar também. Como que tem que estar o beta, então, para dar mais enjoo? Ele é muito, quando está muito alto? Muito alto. Ou quando ele sobe muito rápido, por exemplo, gestação gemelar. A paciente tem muito mais enjoo, porque o beta-HCG é o dobro de uma gestação normal. Entendi. Gente, eu não tinha a menor ideia disso. Deixa eu contar, pode contar? Pode. A doutora tá gravidinha! Vocês sabiam, meninas? Cadê, Juju? Doutora tá gravidinha! Vai ter uma menininha, parabéns. A gente acabou caindo nesse assunto, mas pra quem também tá grávida, então, entenda, se você tá tendo muito enjoo, pode ser que o seu beta-HCG, que é o hormônio da gravidez, esteja muito bombando alto. nas alturas. E após o terceiro mês, ele vai estabilizando. Por isso que o enjoo tende a passar depois do terceiro mês. Que interessante. Parabéns, doutora. Eu tinha a menor ideia disso. Outras causas, então, exercício físico vigoroso. Imagina, o músculo está precisando de muita glicose, então pode acontecer alguma hipoglicemia. Ou em estados... Eu tive de exercício, eu tive depois de atividade física. E estados de, por exemplo, sepse, que é aquela infecção generalizada, o paciente vai para UTI, o corpo também está utilizando muito
a glicose para estimular o sistema imune, para defender aquele organismo. Também pode ter hipoglicemia. Mas que também é um caso mais específico, mais grave. Exatamente. Má, eu queria tocar no assunto antes de falar, que vamos falar um pouquinho da mesa. Então, daqui a pouquinho eu queria falar de atividade física, porque eu acho tão importante a gente conseguir incluir a atividade física e entender o que é positivo e o que não é, até para quem tem hipoglicemia, quem tem diabetes e precisa saber um pouco mais sobre isso. Você trouxe, então, uma mesa interessante. Aqui a gente tem alguns itens para a gente aumentar a ingesta e para diminuir de outros alimentos. Vamos lá. A mesa eu trouxe para falar um pouco da hipoglicemia reativa, que é a causa de hipoglicemia mais comum que a gente tem, mais frequente. Eu mesma já tive e acho que muitas pessoas já tiveram. Então é aquele caso, você toma um café da manhã rico em carboidrato, um pão branco, um suco de laranja, um bolo e uma geleia, por exemplo. Uma bananinha. E uma bananinha. Chega às 9, 10 horas da manhã, você está passando mal, com enjoo, tremores, palpitação, fome, não sabe o que é vontade de desmaiar. Tá. O que aconteceu? Muito carboidrato simples, a insulina aumentou muito e queimou demais essa glicose, fazendo hipoglicemia. Entendi. Então, essa se chama hipoglicemia reativa. Ela acontece de 2 a 3 horas após a refeição rica em carboidrato. Olha que interessante. Você fala assim, poxa, mas eu comi, por que eu tô passando mal? Porque você comeu errado. Porque você comeu errado, você comeu muito carboidrato. Se tiver uma proteína, um pouquinho de proteína junto, já ajuda? Já ajuda muito. Então, essa é a indicação. Ao invés do pão branco, aqui a gente exemplificou com macarrão, né? Um macarrão simples, branco, com farinha branca e um macarrão integral. O macarrão integral, ele tem mais fibra, ele segura mais essa absorção da glicose, ela é mais lentificada e a insulina não faz um pico. Tá, então quem tem diabetes, por todos os outros motivos e mais pelo motivo da hipoglicemia, tem que consumir integral. Não tem outra escolha, né? É o integral. Tapioca, que todo mundo gosta de comer, tá na moda, né? Tapioca, ela tem um índice glicêmico elevado, ou seja, quando ela é absorvida pelo organismo, ela vira glicose muito rápido e faz o pico de insulina. Então, que tal fazer uma tapioca com um pouquinho de grãos? Então, um pouco de aveia, um pouquinho de chia, linhaça, já segura um pouco mais essa absorção da glicose. Perfeito. E a saladinha? A salada no almoço. Então, tem muita gente que mistura vários carboidratos, arroz com batata, com macarrão, na mesma refeição. Então, a gente deve colocar apenas um carboidrato, de preferência integral, e adicionar salada, porque tem muita fibra, segura também a absorção de glicose. A gente pode dizer que até a salada, não vamos dizer que é para todo mundo, mas para a grande maioria, pode ser assim, sem limite, tipo, ainda tô com fome, como mais salada. A gente pode usar isso para salada? A maioria das folhas e legumes, sim. Mas, por exemplo, tem muita gente que acha que batata tá ali na salada. Então tem que ter cuidado com algumas leguminosas que são calóricas. Agora, folhas, beterraba, cenoura, tomate, brócolis, é liberado. Couve-flor. É liberado. Palmito. Palmito é muito também calórico. Muito bom. E assim, quem compra em conserva tem que lavar bem, né? Porque vem com muito sódio. Sim. Palmito, deixa eu pensar. Pepino. Pepino também muito bastante. Bom. Chuchu, abobrinha. Tudo isso liberado. Faz uma super salada. A quantidade de calorias é muito pequena e o organismo, ele leva tanto tempo para digerir, porque é tão rico em fibra, que aumenta o metabolismo. Então é como se não tivesse caloria, como se não engordasse. Agora, o maior problema são os molhos, né? São os molhos, tem que tomar cuidado com molho, com gordura. Isso. Eu vou colocar uma perguntinha do público e a gente já vai falar um pouquinho mais dos molhos. E do lado de cá, tem alguns vilõezinhos, infelizmente. Que podem levar à hipoglicemia. O chocolate, você já me conta. Olha, gente, o chocolate. O duro do chocolate, eu vou dizer, às vezes você olha pro chocolate e nem dá vontade. Agora, quando você sente o aroma, o perfume, dá vontade, né? Você tá com vontade de comer chocolatinho agora grávida? Muita. Eu tô entendendo tudo que os pacientes me falam no consultório. Agora toda que a compulsão e toda a vontade. Na gravidez mas você tá ótima, tá? A gente tem uma barriguinha, coisa mais bonitinha. Parabéns. Vamos lá. Perguntinha da Vanessa. A Vanessa é uma querida, um beijo pra você. Escreve pra gente sempre. Escreve pra mim. Ela é personal, tá sempre ligada no Você Bonita e a foto dela está maravilhosa. Como é que a gente vai diferenciar a hipoglicemia da queda de pressão se os sintomas são tão parecidos, né? Os sintomas, Carol, eles são os mesmos. É igualzinho, né? Não tem como diferenciar, só medindo a pressão ou fazendo a ponta de dedo.
sabe quando acontece muito essa dúvida? O paciente pós-cirurgia bariátrica. O paciente ex-obeso que emagrece, tanto normal ou com cirurgia bariátrica, ele tem muita hipoglicemia reativa, que é o que a gente chama de síndrome de dumping. Mas qual é a diferença entre hipoglicemia pós-bariátrica e síndrome de dumping? Não é a mesma coisa. O dumping, ele ocorre nas primeiras 1 hora, 1, 2 horas, ele é muito precoce. O alimento, ele passa muito rápido naquele intestino operado e puxa líquido. Então, o dumping é mais por queda de pressão do que por hipoglicemia. Agora, esse mesmo paciente, 3 a 4 horas depois da refeição, pode fazer hipoglicemia por conta daquele excesso de insulina. Entendi. E os sintomas são exatamente os mesmos. Agora, o que fazer, até antes da gente falar do que aumenta aí a chance da hipoglicemia, o que fazer num momento que você está se sentindo assim? Você ainda não sabe se é pressão ou se é hipoglicemia. Tem alguma coisa que você tem que comer imediatamente? Tem. Na hipoglicemia real, você tem que comer algum açúcar. Não tem como. Tem que ser açúcar. Só que tem gente que exagera e come demais. Então, de uma hipo, pode ir até para uma hiper. Então, a recomendação é de 15 a 20 gramas de carboidrato. O que é isso? Equivale a 150 ml de um suco de laranja ou de um refrigerante normal. Não é que eu indique... De uma fatia de pãozinho. De uma fatia de pãozinho, mas o melhor tratamento para hipoglicemia é o líquido. O líquido, ele... Para ir mais rápido. É mais rápido. Então, assim, numa emergência, tem um refrigerante, porque refrigerante é puro açúcar, né? Você sabe. Eu nem indico refrigerante para ninguém, mas nessas horas, 150 ml de refrigerante, ou um suco de laranja, ou uma groselha, 3 balinhas de caramelo, ou 4 bolachinhas de maisena. Também resolve. Agora, mais que isso, tem gente que dá desculpa para comer uma barra de chocolate, um bolo de chocolate. Aí não. Aí vai passar mal e ainda vai engordar e ainda vai virar uma bola de neve. O pão é uma boa, mas ele demora um pouco, então a pessoa ainda fica alguns minutos com sintomas. O ideal é líquido. Líquido com açúcar. Ou a balinha de caramelo, que também vai rápido. Um chazinho com açúcar? Pode ser, com uma colher de sopa de açúcar. Que é o suficiente? É o suficiente. Olha, é interessante a gente prestar atenção nisso, porque, poxa vida, é um sintoma tão desesperador. Eu acho que essa é a palavra. Inclusive, quando vem aí de qualquer forma, do jeito que você falou, pela má alimentação, eu, por exemplo, tive após um intenso exercício. Até tinha comida, eu vou comendo minha fruta durante, mas às vezes pode acontecer, como aquilo que a gente falou, pode acontecer com qualquer pessoa. Nesse caso, fazer a mesma coisa. Deu hipoglicemia? Precisa do açúcar. Isso, principalmente um líquido adocicado, vai mais rápido. Agora, o chocolate. Ele é um grande... Ele libera insulina na hora. Não. Porque ele é absorvido na hora, ele vira glicose muito rápido. Então, ele faz um pico de insulina muito rápido. Qual seria a sugestão? Come um chocolatinho com uma castanha, com uma noz, por exemplo. Já segura mais essa absorção. Entendi. Você é daquelas assim, doutora, aproveitando, você libera um chocolatinho para os pacientes? Libero, como é que é? Lógico. Eu não gosto de restringir nada. Restringir nada. Porque senão depois a pessoa tem a compulsão. E desiste, né? E desiste. É tão complicado isso. Então, uma vez por semana, uma refeição livre, um quadradinho por dia. Um quadradinho por dia, tranquilo? Tem gente que não consegue, que tem compulsão. Você dá um quadrado... Quer comer um monte. Quer comer um monte. Então, depende do paciente. Interessante, queria perguntar sobre isso. Mas vamos encerrar falando de atividade física, que aqui está mais do que claro porque que então causa aí a hipoglicemia. Farinha branca, né? Refinados, açúcar, bolacha, aqui chocolate. Só para lembrar é o álcool. O álcool leva muito à hipoglicemia. É verdade, a gente tem que falar sobre isso. Porque as pessoas estão normalmente de estômago vazio e bebem e aí uma dose de açúcar. E principalmente o álcool, aqueles drinks, né? Às vezes o refrigerante com rum. Não tem coca com rum? Tem uns drinks hoje. Muito doces, muito adocicados. E não é só pelo açúcar. O álcool, ele inibe a produção hepática, né, do fígado de glicose. Então o fígado não consegue nem repor, é uma hipoglicemia muito grave. Poxa vida, e aí tem que fazer o quê quando é pelo álcool? Muitas vezes o paciente está tão mal que ele não consegue ingerir. É aí que vai para o hospital e toma glicose na veia. Né, meninos? Alguém já passou por isso? Ninguém vai contar, né? Na adolescência, Toninho? Não, né, Toninho? A cara dele, Toninho, se matando de rir. Eu já tive muitas... Eu nunca passei por isso, não. Eu tomo meu vinhozinho e tal, mas de tomar glicose, graças a Deus... Já passou e vai? De ir pro hospital, assim, glicose na veia? Não. Você já, Frank? Eu já tive amigas que a gente já teve que sair correndo de balada, ó. E levar. Você também, doutora? Sim, e levar. Ainda mais médico, você ainda entendendo, levar direto pro hospital e ficar lá. Então, aí entendi o lance da glicose na veia depois de tomar
um belo porre, né, gente? Vamos falar a verdade que é um belo porre. Mas eu quero encerrar nossa entrevista falando um pouquinho de atividade física. A gente está com umas imagens aqui no fundo. A atividade física sempre inspira. É muito legal ver gente praticando atividade física, porque ela sempre inspira. O que eu queria te perguntar é o seguinte, quando a gente fala de exercício que libera aí endorfina, serotonina, etc. Algumas vezes eu já ouvi aqui no programa que ela aumenta também a atividade dos receptores quando a gente está falando de insulina, de glicose, etc. Para uma pessoa que tem hipoglicemia, que tem com frequência ou que tem até diabetes, que está num quadro complicado, começar uma atividade física pode mudar o quadro por esse lance dos receptores? Pode. Para o diabético é perfeito, é o que a gente quer. O que acontece no diabetes tipo 2, ele tem insulina, só que a insulina não age direito no receptor. O exercício físico faz essa insulina voltar a agir. Então, o exercício físico para um diabético muitas vezes é melhor até que o remédio. Olha só. Então é muito importante. Agora, para uma pessoa que já tem tendência à hipoglicemia reativa, magra, que não come muito, que come muito carboidrato, o exercício pode levar à hipoglicemia por conta disso. A insulina vai ter o pico e ela vai agir muito melhor. Entendi. Então ela vai queimar muito mais o açúcar do sangue. Então teria que mudar a alimentação antes de tudo. Mudar a alimentação e sempre lembrar que antes do exercício tem que comer alguma coisa. E de preferência algum carboidrato. Para dar energia para o corpo, mas algum carboidrato mais complexo, né? Com índice glicêmico mais baixo. Então um pãozinho integral com uma geleia. É um bom pré-treino, é uma boa alimentação pré-exercício. Uma fruta. A fruta, ela vira glicose, mas como tem a casca que tem fibra, ela não é absorvida tão rápido. Uma fruta é uma boa. Você sabe que, até para encerrar a pauta, a gente vai fazendo testes na vida, né? Com as nossas coisas. E eu descobri que para mim é muito melhor ir comendo pedacinhos e mastigando durante o treino da fruta do que comer antes de treinar. Você se sente melhor, né? Me sinto melhor. Engraçado isso, eu descobri depois de... E a glicose vai sendo liberada lentamente, pode ser por isso. E aí você mastiga, você tem alguma coisa que você toma uma água e tal, mastiga e vai para um próximo, parece com mais energia e tal. Sim. Não sei, quem quiser testar, eu achei interessante. Eu levo mexerica ou melão, que eu já contei aqui no programa, ou pera. Ótimas opções, são índices glicêmicos baixos, ótimas opções. E aí vai pegando pedacinho, né? Que você vai dar uma mordidora, você não consegue nem treinar e nem mastigar. Mas uns pedacinhos, é uma boa então, doutora? Ótima ideia, muito bom. Parabéns mais uma vez. Obrigada, pela gravidez, pela obrigada. pauta, muito bom tê-la aqui. A doutora Paula Pires, gente, é endocrinologista, eu sei que chegaram várias perguntas. Na medida do possível, ela responde nas nossas redes sociais e, claro, volta ao programa, porque tem tanta coisa pra gente falar a respeito desse assunto. Eu sei que passar por isso e ter essas sensações ruins, poxa vida, ninguém quer, né? Isso diminui a qualidade de vida e muitas vezes é até incapacitante, né? Você não consegue trabalhar, se concentrar, tem uma dor de cabeça prolongada. Então, vou passar um site pra vocês, que é o da Clínica Essenza. www.clinica, se diz Essenza. Só que tem o Z, né? Tá, Clínica ESSENZA.com.br. Nas redes sociais também, né? Tem o Instagram, é Clínica Essenza SP. SP. Isso, e tem o meu, que é Paula Pires Endócrino. @Paula Pires Endócrino. É isso, vocês já encontram todo o trabalho. Obrigada. Parabéns, já tem nome? Obrigada, sua princesa. Rafaela. Ai, que lindo, né? Acho lindo, Rafaela. Ai, que beleza. E tudo de bom, viu? Obrigada. Saúde. Tomara que a gente acompanhe super essa barriguinha. Obrigada, Te esperamos Carol. muito aqui. Obrigada. Mas você tá passando bem, né? Tudo ótimo. Tranquilo. Tá tudo bem. Um beijo. Obrigada.